Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise, qual o nome que eu vou aqui? Que eu quero dizer o nome certinho. Análise do Raiz Tricolor, os bastidores. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Três situações importantes. Três situações importantes para você saber antes de qualquer coisa. Antes de mostrar até mesmo o Raiz Tricolor. Primeira coisa. Esse vídeo vai ter parte 2, porque teve mais coisas que aconteceu. Mas eu vou falar bem depois, tá? Vou falar depois também. Então, essa é a primeira situação. Esse aqui é um vídeo de parte 1. Parte 1. A parte 2. Ela vai vir depois, então. Essa aqui é a primeira parte para falar que essa aqui é a parte 1. Segunda ponto. Não, eu não sou a favor de crise. Eu não sou um cara que realmente quer crise, até porque uma coisa que eu tô notando é que as pessoas acham assim: "Ah, você quer crise para poder noticiar". Não. Você sabia que quando tá em crise, os canais recebem menos visualização? Isso daí reduz também o dinheiro que o cara vai receber? Quando o Fluminense não estava em crise, eu recebi em média de 70 a 80 visualizações. Hoje estou recebendo em média 30, 20. Então, é muito ruim pra mim, como também é muito ruim para todos os outros canais, que não querem mais ficar escutando sobre o Fluminense. Porque é isso, na vitória, todo mundo junto. Na derrota, todo mundo forte. Dito isso, a terceira coisa de falar é o seguinte: eu avisei. Eu não avisei? Eu até coloquei aqui. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Tá certinho. Eu coloquei aqui, por exemplo, sobre uma situação, né? Que eu falei lá, há uma crise no Flu? O que sabemos? Um exemplo de crise no Flu, a questão financeira. Você vai entender tudo isso. Aqui não, aqui é uma falsa informação. Pós-jogo de Fla-Flu, a crise financeira e política chegou. E você vai ver que justamente um dos temas que é dito é esse Fla-Flu. Entendeu? Então vamos lá nessa. Eu vi toda a matéria do Raiz Tricolor. Ele até fez um segundo vídeo, então é por isso que vai ter parte 2. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui algumas coisas importantes para dizer. Eu não coloquei em ordem cronológica, eu sim coloquei em ordem em que eu achava que dava para pontuar. Primeira coisa, Marcelo, só quero jogar os maiores jogos. Contra o Cuiabá, não. Sabe? Um dos pontos que mais foi evitado foi o Marcelo. Por conta justamente dele ser um popstar, dele ser não sei o que, dele ser um grande jogador. A questão justamente é essa, né? O que eu falei. Deixa eu contar uma coisa aqui muito importante. Eu diversas vezes eu falei sobre um treinador ideal. E diversas vezes eu falei, não nesse canal, mas fora com meus colegas ali, falando assim, o cara me falou assim: "Ah, mas você acha que o Dorival Júnior era um treinador ideal pro Flamengo?" Era. Sabe por quê? Porque o Flamengo precisava de alguém para controlar o ego. E de fato, o Marcelo é um cara que tem ego lá pra cima. Cara, o cara já ganhou tudo. O cara já ganhou a Champions League, já ganhou o Mundial, já ganhou trocentos campeonatos espanhóis, trocentas Copas do Rei. Ou seja, ele lá fora, ele gabaritou tudo. Ele não precisa mais ganhar coisas. A proposta dele não é mais ganhar coisas. Entendeu? Tanto que se você for ver o discurso que ele fazia dentro, que ele fez no discurso de quando ele volta pro futebol, eu tava lá. Um dos pontos que ele fala é justamente que eu voltei. Mas ele não fala que eu vou querer ganhar. Ele fala que eu voltei, ponto. Por quê? Porque ou ele iria pra Arábia, pra ficar junto com o amigo Cristiano Ronaldo, que daria uma vaga pra ele lá, fácil.
e aí nesse caso ele sumiria completamente. Ou ele iria para a MLS, mas para jogar um time de segunda ou terceira prateleira, que é o que ele não quer, ou ele voltaria para o Brasil, para o Fluminense. E ele escolheu a melhor escolha possível. Eu falei isso quando eu fiz meu vídeo sobre o Marcelo e o Thiago Silva, eu falei sobre isso. E de fato, isso também tem muito do ego dele. Ele não quer assumir. Ele percebeu que do Galatasaray, do time da Grécia lá, o Olympiacos, ou ele iria para time de quarta ou quinta prateleira, ou ele voltava pro Brasil para pegar um time de primeira prateleira, que era o Fluminense. Então ele tinha que escolher isso tudo. Ou seja, realmente, de fato, tudo que eu falei sobre o Marcelo aconteceu. O ego dele é maior de todos. E não acho que, tipo assim, o Thiago Silva também não seria assim. O grande problema é o ego do Marcelo. Mas ele não é o único vilão. Ele não é o único vilão. Diniz. E aí, a frase que Diniz nos fala: sacrifício, sem vitória. No pain, no gain. E é isso que eu falei. Diversas vezes eu vi jogadores sacrificando. Diversas vezes eu pontuei diversas situações que eu achava desarrazoável, ou seja, que não tinha razoabilidade nenhuma. Não tinha razão nenhuma para realmente estar ali. E o que ele falou foi justamente todos os meus pós-jogos e também pelo meu que eu não falei. Até mesmo quando eu falei sobre o que eu não falei do jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, eu falei sobre posicionamento. Eu falei sobre por que eles estão se desgastando demais. E é isso. O resultado é esse. O Diniz quer que os jogadores se desgastem mais. Isso está gerando lesões. E é isso, né? Que é a pressão por derrotas, né? E já que tá perdendo e parece que não tá ganhando, ele fala assim, cara, não tá funcionando. Não é me sacrificando que a gente vai ganhar esse jogo. É justamente tendo que fazer uma outra coisa. A questão justamente não é o sacrifício. O problema do Diniz, eu falei diversas vezes que eu falei que o problema do Diniz é esses pensamentos únicos que ele tem e que não ajudam o Fluminense. Ele tem que melhorar, ele tem que se amadurecer isso tudo. Não é o sacrifício que vai levar a vitória. É jogar inteligente. Aí eu vi no jogo contra o Flamengo, naquela final, que a gente acabou ganhando de 4-1, que não foi um sacrifício. Nenhum jogador acabou sacrificado ali. Nenhum jogador acabou cansado sequer. O problema é justamente o mental. Mas isso o Diniz parece que não tem. Não trabalha com isso. E de fato, novamente, ele colocou de lesões diversas lesões normais. Que aí vem a gestão falando sobre isso. Ah, mas o problema de lesão é normal. Não é normal. Esse número de jogadores não é normal. É todo dia, todo jogo a gente ter um lesionado. Um ou outro, tudo bem, mas vários. Dessa vez, a gente, com o Marrone, a gente tinha Marrone lesionado, Jorge, Alexander, Marcelo, Keno, Nino, Felipe Melo. Você quer quantos lesionados para falar que não é normal? Então, olha só como que está sendo construída a narrativa da crise. Que também o culpado é o Diniz. Diversas vezes eu falei sobre o Diniz. Diversas vezes eu falei sobre esse tema do Diniz. Sobre a questão dos treinos do Diniz. Quantas vezes eu falei isso aqui no meu canal? E aí, uma coisa que também ele falou muito, e que eu falei diversas vezes, e que eu também já odiava isso tudo. E que até fui xingado por isso. Eu acabei escolhendo a mensagem, mas acabei xingado por isso. Que o cara falou assim: ah, se você acha que é fácil assim, então vira presidente. Eu não vou virar presidente. Eu só estou falando de responsabilidade. Porque a culpa sempre são dos outros. Entendeu?
Eu vou até colocar aqui a palavra culpa. Bom, vamos ver se eu acho a palavra culpa. Culpa. Culpado. Que diz assim, eu diversas vezes eu falei pra as pessoas assim, que uma coisa, né? Eu acho que tava no análise, como é? Análise do que tricolor, calma aí. Cadê aqui? Eu tenho certeza que eu coloquei. Isso aqui é importante que eu vou falar depois. Mas é de novo, é a mesma coisa, é deixa eu ver aqui. Que eu falei sobre isso. Eu deixa eu ver aqui. Eu falei diversas vezes sobre isso, sobre tipo assim, toda hora o cara culpando são os outros, né? Tipo assim, acho que foi o pós-jogo. Deixa eu ver aqui. Pós-jogo, calma aí. A bomba de Mario, ficar time sem alma, pode esperar. 14 minutos, Terra pode ganhar, operação sem poder do time reserva. Crise financeira, Fábio não merecia isso. Choque de realidade. Mas assim, diversas vezes eu falei sobre isso, né? Tipo, sobre essa questão de responsabilidade. Eu diversas vezes eu comentei com vocês sobre que o cara tá com culpa aqui, aí o outro tá com culpa lá. Então, assim, de fato, não tem culpado. Já que todo mundo já que um aponta, já que o Diniz aponta para tal jogador, para tal situação, a tal situação aponta para tal situação, a tal situação aponta para tal situação, fica todo mundo se culpando e ninguém é culpado. Ou seja, não há uma responsabilização. Porque o inferno é dos outros. Cara, tomara que tenha a palavra inferno. Deixa eu ver aqui se tem a palavra inferno. Pelo amor de Deus, cara, eu tenho que saber disso. Que eu falo sobre o inferno. Falando sobre, diversas vezes, sobre essa culpabilização. Sobre você apontar o dedo. Diversas vezes eu fiquei com raiva justamente disso. Eu falei, cara, isso daí não é certo. Isso daí é criar uma crise. E é realmente isso que ele falou. Então, novamente, eu acertei também nisso. Eu falo justamente que eu acertei em tudo que ele tá falando. Tudo que ele tá falando. E aí o quarto ponto que é o Marcelo contra o Filé. Que eu não entendi. Tá, eu vou deixar isso aqui quieto. Mas segundo que fala assim, Marcelo vê gestão. E aí fala sobre a questão do Fla-Flu. Que o Marcelo tava tudo pra colocar, né? O Fla-Flu. Deixa eu ver aqui. Que é justamente isso. Vazamento de informação. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Lá atrás, vazamento de informação. Falei sobre comparação. Eu falei sobre a questão do Flamengo. Falei diversas vezes sobre o que aqui também é importante falar sobre o que eu não falei. Eu falei sobre Marcelo. E aí o Marcelo ele vai e fala assim, cara, eu te sabia que eu tava lesionado. Mas vocês colocaram todo ali pra fazer isso. E ele também fez isso. Ele também foi culpado de colocar também isso. Porque todo mundo olhou pro história dele e falou assim, opa, então o Marcelo tá treinando. Amanhã ele vai jogar. Ou seja, errou. Então, de novo, a mesma coisa que eu falo. Tá tudo nos meus vídeos. Todos os meus vídeos foram preparando sobre isso tudo. Eu não preciso estar lá dentro pra saber disso tudo. Porque eu sei disso. Eu trabalho com comportamento humano. Então, tudo que ele falou até agora, nada me surpreendeu.
E aí ele fala, né, que a comissão permanente versus o Popstar. Que ele fala, né, tipo assim, que o Marcelo é Popstar. O Marcelo não é Popstar, o Marcelo tem ego. O Marcelo já ganhou tudo. Não é à toa que, pô, o Gabigol ele foi fazer uma brincadeira com o Marcelo falou assim, cara, você tá de brincadeira, cara. Eu ganhei não sei quanto título. Pelo amor de Deus, eu tô jogando aqui só brincando pro Fluminense. Pelo amor de Deus, se eu for ganhar de você vai ter que passar vergonha. Então não, nada disso até agora que eu falei foi uma coisa que eu não falei no meu canal. Até agora, não tem nenhuma informação que eu passei aqui nesse vídeo para vocês que eu não tenha passado no meu canal. Antes de a gente continuar falando mais sobre isso, se inscreve no canal, faça o treino para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas, pique na tela para falar com... para colocar aqui as suas mensagens, se quiserem alguma mensagem, e só bora falar mais sobre isso. E aí, eu falei sobre isso. Eu falei sobre o Fla-Flu. Eu falei sobre o Fla-Flu. Aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Eu falei sobre o Fla-Flu. Eu falei que a crise financeira e política chegou. Olha só, no vídeo do Gabriel Amaral, falou sobre a questão do Fla-Flu, sobre os ruídos. Eu falei que o que eu tava percebendo nesse vídeo aqui, ó, pós-jogo, Fla-Flu, a crise financeira e política chegou. Eu falei pra vocês que na minha concepção há uma crise interna. Que tava muito todo mundo quieto. E o que o Gabriel Amaral fala? Que era pra todo mundo ficar quieto. Aí ele falou assim, ruídos. Junto com o Marcelo. De novo eu falo sobre o Marcelo. Falam sobre esse ruído, sobre esse Marcelo, sobre a gestão. Sobre se houve ou não houve lesão. Diversas vezes, eu até falei no meu pré-jogo que o Marcelo ia jogar. E no final da história o Marcelo não jogou. E é por isso. Eu falei sobre isso. A crise política é a crise das escolhas que você faz. O Marcelo escolheu mentir. A gestão escolheu revelar a mentira e não revelar a verdade. Esse que foi o problema. E aí ele fala sobre... E aí ele fala sobre o caso isolado. Mas o próprio Raiz Tricolor lembra justamente sobre... O próprio Gabriel Amaral falou sobre o caso do Matheus Ferraz, que também ninguém sabia. E que somente o Gabriel Amaral conseguiu essa informação. Que o Matheus Ferraz estava completamente destruído. E que ele não ia voltar a jogar mais pelo Fluminense. Então, ou seja, é um caso isolado sobre negar informação sobre lesão ou não. Isso não vai atrapalhar a vida das pessoas. Só vai justamente ser transparente. Ele até fala sobre isso, né? Sobre que às vezes o clube não precisa ser tão transparente assim em algumas coisas. Mas nisso ele precisa ser transparente. Eu falei sobre isso. Eu pedi diversas vezes a transparência. Eu falei diversas vezes para acabar essa quietude. E não acabou. E aí eu falei... E aí ele falou sobre a questão do Bahia. Que todo mundo tá querendo ganhar por conta disso. O que eu coloquei no Bahia? É engraçado, né, que... Aqui não tem, né? Mas só pra revelar pra vocês aqui. Esse vídeo já saiu. Então, só pra você ter uma ideia. O que eu coloquei no Bahia? O Gabriel Amaral falou que esse jogo contra o Bahia seria um pavio. Que poderia estourar um problema maior. Porque seria um jogo antes da Libertadores. O que eu coloquei? Pré-jogo. Flu e Bahia. Ou pavio. Ah! Mas você viu isso aqui depois do jogo depois do Gabriel Amaral. Não. Isso aqui era óbvio. Eu falei que estava indo acontecendo. Eu falei cada vez mais que ia isso acontecer. E de fato aconteceu. Então, eu acertei de novo isso. O Bahia é um pavio. Onde que se o Fluminense perde, acabou a moral de todo mundo lá dentro. Eu espero que o Fluminense não perca. Eu torço por isso. Mas eu sei qual que vai ser a realidade.
Eu sempre preparo para vocês não pro melhor, mas sim pro pior. Diferente de todos os outros, eu preparo pro diferente, pro pior. E o pior vai acontecer. É triste falar isso. E aí, eu falei diversas vezes, eu falei sobre essa quietude, eu falei diversas vezes sobre a falta de informação, que pra mim é uma informação grande. Diversas vezes, eu falei pra vocês diversas vezes nesse meu canal que o que não me descia na minha goela era justamente essa falta de informação que a gente tinha no bastidor. Isso daí chegou na vida real. Ele fala sobre isso, que ninguém vê nada. Ninguém tem acesso a nada. O jornalista ou alguém, além dos jogadores, quer dizer, não tem ninguém do jornalismo que vê. Só os jogadores de gestão que podem ver os treinos. Que podem ver justamente o que está acontecendo nos bastidores. Essa falta de informação, enquanto eu vejo diversas vezes no Flamengo, no Vasco e no Botafogo tem informação demais dos bastidores, no Fluminense tá todo mundo quietinho. Sabe por quê? Porque tá dando problema. Quantas e quantas vezes eu bati aqui que na minha concepção essa falta de informação é uma informação. Então até agora, tudo que eu falei tá no vídeo do Gabriel Amaral. Só que é diferente, é que claro, eu sou psicólogo e ele é jornalista. Então ele sabe lá de dentro. E só para finalizar, a questão da base. Quantas e... Vamos olhar aqui, ó. Análise do tricolor. Cadê aqui? Eu fiz um vídeo há 2 semanas. Chamado Análise do tricolor e a base do Flu. Foi um vídeo que teve 95 visualizações. E eu falei pra vocês o seguinte, que essa análise era importantíssima para entender a crise que seria depois. Eu coloquei nesse vídeo que o grande problema ia surgir na base. E surgiu. No final do vídeo ele fala sobre... No final do vídeo o Gabriel Amaral fala sobre a base do Fluminense, que a base do Fluminense está reclamando. Eu falei diversas vezes sobre o JFT, sobre a esquerdinha. E diversas vezes eu vendo jogadores como o Guga, o Jorge está no lesionado. Ou seja, esses jogadores recebendo até mesmo Martinelli, Lima naquela lateral esquerda. Quantas e quantas vezes eu falei pra vocês sobre que isso daí estouraria também na base. E a base tá ali. O Marcelo foi se empenhar, e também ele próprio fala que o Marcelo foi se empenhar para esses jogadores da base. Porque ele entende que a base é a mais importante. Como eu também entendo. Então só pra fechar aqui. Eu fiz cerca de 30 vídeos fazendo ponto a ponto sobre como que seria essa crise financeira aguda no Fluminense, porque o Fluminense vai ter que vender jogador caro. Se prepara para André sair do Fluminense no ano que vem. Se prepara, porque isso vai acontecer. Eu falei sobre a crise política, porque tem muita gente questionando o Diniz e tem muita gente questionando o Mário dentro do bastidor, sim. Dentro do bastidor, sim. Eu falei sobre essa crise financeira e sobre a crise política, a crise moral. E eu falei sobre a questão da base. Eu falei sobre a questão do Marcelo. Eu não acertei tudo. Espere parte 2. Esse vídeo aqui teve 25 minutos. Mas nenhuma surpresa. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreve no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Criação TV, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Salve os tricolores.